Olá! Hoje nós temos a satisfação de receber para um bate-papo o nosso amigo Haroldo Dutra Dias, que está em Goiânia proferindo um seminário sobre o seu livro, O Novo Testamento. Haroldo, seja bem-vindo. Obrigado, Ana. Para a gente é uma alegria atender um convite da FEB. Temos amigos queridos aqui nessa federação. É sempre um prazer estar aqui presente. E é um prazer para nós recebê-lo aqui. Obrigado. Haroldo, você veio então falar um pouco conosco sobre o seu livro que foi lançado em abril passado, O Novo Testamento, que é uma tradução do Evangelho de Jesus. Como e quando surgiu o seu interesse por estudar esse Evangelho de Jesus? Foi, na verdade, concomitante com o meu ingresso na doutrina espírita. Eu tinha por volta de 15 anos de idade e comecei a frequentar um movimento de mocidade espírita em Belo Horizonte. E logo eu entrei no movimento espírita, me tornei espírita, conheci um grupo em Belo Horizonte chamado Grupo Emmanuel, que foi fundado por Honório Abreu, que foi presidente da União Espírita Mineira, fundado por Leão Zalho, Sobral Damasceno Sobral, e outros que já tinham uma tradição de estudo sistematizado do Novo Testamento nessa casa espírita. E à luz das obras de Emmanuel, já pesquisavam, já estudavam. Como quando eu cheguei a esse grupo, já encontrei essa tradição que lá existia desde 1950. Há décadas já existia essa tradição. E me apaixonei. Li o Evangelho segundo o Espiritismo, os romances de Emmanuel, os comentários de Emmanuel. A partir daí, inclusive estimulado por eles, eu resolvi estudar as línguas originais da Bíblia, fazer uma pesquisa, montar uma biblioteca, sempre conjugando com as informações da doutrina, e isso já dura praticamente 20 anos, esse trabalho, essa caminhada. Então, a oportunidade que você teve de estudar o hebraico, o grego, você estudou o grego clássico? Eu estudei o grego clássico enquanto eu fazia faculdade de Direito, porque você podia puxar matérias isoladas. Então, como eu não queria fazer o bacharelado em grego, porque você tem que fazer outras matérias que não me interessavam, eu resolvi puxar matérias isoladas. Foram 5 semestres de língua grega clássica, 3 semestres de literatura grega, 1 semestre de crítica textual e outro de paleontografia do Novo Testamento, que é o estudo da caligrafia dos manuscritos, variação dessas caligrafias, do processo de escrita. E quando você optou por essas disciplinas, você já tinha em mente que isso possivelmente poderia depois resultar num trabalho como esse? Na verdade, não. Eu nunca me imaginei, nem pensei que fosse fazer uma tradução. Na verdade, a minha intenção era ter conhecimentos mais profundos para poder ler obras especializadas. Porque quando você busca bibliografia de pessoas que comentam o Novo Testamento nas universidades, eles só comentam a partir da língua original. Eles não comentam, não realizam nenhum trabalho a partir de tradução. Então, se você não conhece o original, você praticamente não consegue ler essas obras. O meu interesse primordial era ter acesso a esses comentários acadêmicos. Para isso, eu precisava aprender o grego e o hebraico. Depois que eu terminei o grego, eu fui na União Israelita, estudei com uma professora de lá, particular, e até hoje, porque o hebraico é uma língua difícil, está sempre estudando, o aramaico também, Aramaico também, está muito próximo. É um estudo permanente, mesmo porque se a gente deixa de estudar, você perde o que aprendeu. Mas tudo, a intenção era aprender, ler o texto no original e ler os comentários de especialistas. Eu jamais imaginava a tradução. Olha só que interessante. E o Velho Testamento também é objeto de estudo da sua parte ou não? Sim. Hoje é quase lugar comum entre os estudiosos dizer que, se não tivermos uma compreensão profunda do Velho Testamento, dentro da sua cultura, da sua língua original, da sua época, é impossível compreender o Novo Testamento. Isso não sou eu que estou dizendo, são os maiores especialistas no mundo em Novo Testamento que afirmam isso. Tanto que hoje a grande onda de pesquisa nas universidades é em torno da tradição judaica e das raízes judaicas do cristianismo. Porque eles perceberam que muitos equívocos foram cometidos porque nós não entendemos a cultura do povo que produziu esses textos.
Você diz equívocos até de interpretação? Sobretudo de interpretação. Expressões idiomáticas que foram lidas ao pé da letra, aspectos da cultura do povo hebreu que não foram entendidos ou não foram levados em consideração. E o Novo Testamento foi lido com uma lente ocidental que acabou deturpando, porque ele não é ocidental, ele é oriental, nasceu em Israel, nasceu naquela cultura, embora se destinasse a todas as nações, tivesse essa proposta de divulgação, mas ele tem uma raiz cultural. E entender essa raiz é importante para a compreensão do Novo Testamento. Isso hoje é lugar comum, não é novidade nenhuma nisso. A dificuldade está em pesquisar esse material. E esse material, quando você fala sobre os especialistas que tratam do tema, esses especialistas, eles são todos ligados a um segmento do cristianismo? Ou existem pesquisadores, por exemplo, que são apenas historiadores e que pesquisam mesmo sem uma tendência religiosa? Hoje é engraçado porque tem uma mistura. Geralmente eles formam comissões, então você tem desde materialistas, que são historiadores, especialistas, a católicos, protestantes, judeus. Muitos professores universitários judeus se unem aos católicos, protestantes e mesmo agnósticos, materialistas, porque eles entendem também que o Novo Testamento é fonte da cultura também, que é importante do ponto de vista cultural ser estudado o cristianismo, e tem contribuído muito. Muitos projetos hoje de pesquisa têm uma ajuda enorme de judeus, de pesquisadores judeus, da própria Universidade Hebraica de Jerusalém. Então, está se formando comissões mistas. Eu vejo isso de uma forma muito positiva, porque você traz várias perspectivas, vários olhares sobre determinado tema, e a gente vai exercitando também a nossa capacidade de ouvir, de entender os diversos lados das questões. Isso é importante. Quando você começou, então, esse estudo do grego clássico, essa primeira intenção não era a tradução. Mas, a partir de que momento você decidiu, eu vou traduzir? E por que, já que existem tantas traduções? Foi curioso. Nós já tinha concluído o estudo de grego, já estava avançado no estudo de hebraico, montado uma biblioteca, quando a Federação Espírita Brasileira me convidou para ajudar o Honório Abreu num trabalho que estava sendo feito, que era Ensinos e Parábolas de Jesus. É um trabalho simples, bem singelo mesmo, mas surgiu um problema na Federação Espírita, que era o seguinte: qual tradução nós vamos utilizar? Como sabiam que eu estava estudando esse tema há muitos anos, tinha um domínio das línguas originais, me chamaram até Brasília para conversar. E dessa conversa, o Nestor Mazotti me fez um convite. Falou: por que você não faz uma tradução? No primeiro momento eu fiquei um pouco assustado, porque é um trabalho enorme, um trabalho gigantesco. Ele falou: mas precisa ser feito, precisa ser pelo menos iniciado, ainda que você esteja sozinho agora, mas depois virão outras pessoas, isso vai despertar a atenção de outros estudiosos e vão se agregar. Não se preocupe com isso, mas é preciso ser feito. Porque nós precisamos de uma tradução moderna e precisamos de uma tradução isenta. E aí resolveu-se fazer uma tradução que seria não uma tradução espírita, uma tradução neutra, acadêmica, mas que pudesse ser utilizada por nós sem medo. De forma que não trouxesse nenhum tipo de adulteração aí ao longo da história. Exatamente. Como nosso propósito não é teológico, nós não queremos com a tradução ficar provando teologias, de que é um texto, um enfoque literário. E é uma tradução aberta, ela está aberta a críticas, está aberta a sugestões, como nós temos recebido sugestões de padres, de teólogos católicos, sugestões de pastores, de teólogos protestantes, de amigos judeus, que têm lido e falam: olha, isso você poderia acrescentar isso, poderia colocar. Uma tradução aberta, que quer ser fiel ao texto do ponto de vista literário. Nós não estamos produzindo um documento religioso, a gente quer produzir um documento literário. E isso tem atraído a atenção de muitas pessoas. Eu acho que muito do sucesso que essa tradução está tendo é por causa disso, dessa abertura que ela traz e dessa disponibilidade que ela tem para aperfeiçoar-se. Muito bem.
Bom, nós estamos aqui então conversando com o Haroldo sobre o Novo Testamento e daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo, nós vamos identificar, pelo fato de ser espírita, será que o Novo Testamento não fica sendo um livro espírita? Daqui a pouquinho, voltamos já. Estamos hoje falando sobre o Novo Testamento com o Haroldo Dutra Dias. Haroldo, você disse que o Novo Testamento, então, foi feito dessa forma, né, preservando-se o aspecto literário mesmo da obra, sem nenhuma tendência teológica. Mas pelo fato de que você é uma pessoa, né, espírita, pelo fato de ter sido editado por uma editora espírita, será que isso pode levar o Novo Testamento a ser conhecido, assim como o Evangelho segundo o Espiritismo hoje já é conhecido por algumas pessoas, né, por falta de conhecimento, como sendo a Bíblia dos Espíritas? Será que o Novo Testamento também não corre esse risco de ser a nova Bíblia dos Espíritas? Corre o risco de ser mal interpretado. Como o Evangelho segundo o Espiritismo, na verdade, não é uma tradução, ele é um comentário dos Evangelhos, né? Kardec selecionou alguns versículos, comentou, deu a palavra para os Espíritos para que eles pudessem comentar. Então, na verdade, um comentário, não é uma tradução. O que nós procuramos na tradução foi evitar o enfoque teológico. Então, nós quisemos evitar. E criamos um sistema de notas de rodapé. E naqueles pontos difíceis de serem traduzidos, nós colocamos notas informando isso ao leitor. Para quê? Para que ele pudesse avaliar a tradução que nós fizemos. Então, nós traduzimos, colocamos na nota, falando, essa palavra, essa expressão idiomática, no original é assim. Nos dicionários, significa isso, isso e isso. Nós traduzimos assim. Agora você julgue e faça a sua escolha. Não existe tradução nenhuma no mundo que tenha feito isso. Então, para a gente entender, existem algumas expressões idiomáticas que seriam até difíceis de serem traduzidas, por serem talvez até muito específicas ali, daquela época, daquela cultura, e seria mais ou menos isso, essa Sim. dificuldade? Inúmeras expressões idiomáticas, algumas impossíveis de serem traduzidas. Não é difíceis, não, impossíveis. Em alguns momentos, o tradutor tem que tentar entender o que a expressão idiomática está dizendo e escrever na língua que ele está traduzindo. Ou seja, aí vai a interpretação daquele que traduz. Entra uma dose de interpretação. Isso é inevitável. O que nós buscamos fazer nessa tradução? Colocar uma nota, falando, aqui existe uma expressão idiomática, há uma dúvida entre os estudiosos de como que interpreta essa expressão, os dicionários dizem isso, nós optamos por isso. Você pode concordar ou não. Isso não existe em tradução nenhuma. É verdade. Nós abrimos para o leitor a caixa preta, porque as traduções fazem a tradução, colocam só o texto traduzido e notas teológicas, notas históricas, teológicas, mas não abre a tradução. Então nós abrimos. A pessoa pode concordar ou não. Eu acho que essa é a grande virtude da obra. A grande virtude dessa tradução é ser transparente. Transparente no sentido de que, olha, nós fizemos opções, aqui foram feitas opções. Olha, nesse versículo não tem dúvida. Esse versículo aqui é tranquilo, não há dúvida. Esse aqui é difícil. Eu tive que fazer uma opção, a minha opção foi essa. Tem 3 outras opções, agora você escolha e julgue se eu acertei ou não. Isso é muito valioso, porque devolve para o leitor a capacidade de avaliação. Então, o leitor não fica na mão do tradutor. A nossa intenção é dar ao leitor instrumentos para que ele faça uma avaliação rigorosa da tradução. Nós poderíamos, então, atribuir a esse fator o fato de que existem divergências entre as diversas traduções? Umas dizem de uma forma, outras interpretam de outra? Existem profundas divergências. Profundas divergências. Primeiro porque, como eu te falei, a cultura do povo que produziu a Bíblia, que é uma cultura oriental, do povo hebreu, é uma língua muito diferente da nossa. É uma língua que tem características muito diferentes das características das línguas ocidentais, do latim, do grego e das línguas todas que nasceram dessas duas. É um outro mundo.
Do ponto de vista cultural, é também outro mundo. E essa cultura e as características dessa língua estão presentes na Bíblia. Tem determinados pontos, algumas expressões idiomáticas, que nem os judeus de hoje conseguem chegar a um consenso. Nem eles conseguem recuperar qual o sentido que aquela expressão tinha na época que o texto foi produzido. Mesmo porque tantos muitos séculos se passaram. Então, não é um tema fácil. Em determinados momentos, nós entramos numa região nebulosa. Você tem alguns indícios e escolhas são feitas. O que nós procuramos nessa tradução é evidenciar, olha, aqui foram feitas escolhas. E a escolha foi essa. E a escolha foi essa. Para que a pessoa não se sinta ludibriada. Entendo. Olha, ludibriada no sentido de, olha, na Bíblia está escrito isso. Não. Está escrito o que o tradutor traduziu. Em determinados pontos. Poderia não ser daquela forma. Poderia ser de diversas formas diferentes, não há consenso nenhum. E pode haver também aquela tradução que tenha uma finalidade específica. Por exemplo, nós vimos aí uma tradução em que há uma passagem na Bíblia condenando o espiritismo. Nós sabemos que espiritismo foi uma palavra que surgiu com o surgimento da doutrina espírita, portanto não poderia estar inserida na Bíblia, não é? Que é um documento que data de muito antes. Nesse caso, será que haveria mesmo ali uma intenção de deturpar, de denegrir a imagem do espiritismo e não apenas um erro de interpretação? Nós interpretamos esse tipo de traduções como traduções não acadêmicas. São traduções, de certo modo, amadoras, que têm propósitos teológicos, propósitos religiosos muito específicos, proselitistas, porque são traduções que querem reforçar uma determinada corrente cristã, né? Porque mesmo dentro do protestantismo nós temos dezenas de correntes, dentro do catolicismo também. Então são traduções que querem reforçar posicionamentos proselitistas e que não têm respaldo acadêmico. Não são traduções em que professores de universidades, estudiosos sérios, se valem delas. Então essas são traduções, eu diria assim, que a gente não considera muito, né? Não tem muito... A gente busca aquelas traduções feitas por comissões de estudiosos, pessoas sérias, que têm um propósito sério. Claro, tem o seu viés teológico, tem intenções teológicas, tem um propósito, mas são acadêmicas, são claras, tem um respaldo científico, né, para o trabalho que eles estão fazendo. Existe uma ética, né? Existe uma ética acadêmica, né? É esse tipo de tradução que a gente procura. Essas outras, infelizmente, são obras que não merecem nem muito consideração, porque não tem fundamentação. Muito bom. Após o nosso intervalo, nós voltaremos prosseguindo no nosso assunto. Daqui a pouquinho. Estamos de volta, nosso bate-papo com Haroldo sobre o Novo Testamento. Haroldo, você disse há pouco que Jesus é uma personalidade tão importante que muitos registros existem sobre a sua passagem aqui na Terra. E os Espíritos nos informam, pelos ensinamentos espíritas, que Jesus é o Espírito mais perfeito que esteve aqui conosco, sendo inclusive considerado como o governador espiritual do nosso planeta. Mesmo assim, não havendo essa necessidade de encarnar na Terra, por que Jesus optou por encarnar e estar aqui conosco? Eu acho muito relevante a informação que Emmanuel traz no livro A Caminho da Luz. Para nós espíritas, de fundamental importância. Ele diz que, quando Jesus recebeu aqueles exilados de Capela, prometeu a eles que viria ao orbe, para trazer a mensagem insuperável do amor. Mas como assim trazer a mensagem insuperável do amor? Não na teoria. Porque na teoria, ela já existe no Antigo Testamento. Todas as lições de amor, de perdão, já estão no Velho Testamento. O que ele veio trazer é na prática, na vivência. Alguém que de fato incorpora na sua vida todas essas lições. E por que ele fez isso?
para servir de referência moral. É aqui que eu acho fundamental. Porque nós transformamos Jesus numa referência religiosa. Transformamos ele num ícone religioso. Alguém para ser seguido, para se fundar uma religião. Quando, na verdade, a proposta dele era ser guia e modelo. Independente da religião. Modelo de conduta moral. Porque nós não podemos conceber um budista que não perdoa, um judeu que não é fraterno, um protestante que não é humilde, um católico que não é caridoso, um espírita que não é misericordioso. São valores morais universais. Independem da crença, independem da organização religiosa que você está vinculado. Por isso que nós temos plena convicção e aprendemos isso da codificação espírita, do Evangelho segundo o Espiritismo, da obra de Emmanuel, que Jesus é guia da humanidade, porque ele é guia moral, não é guia religioso. Ele é modelo moral. Ou seja, então, essa interpretação que muitos dos nossos irmãos cristãos fazem de que apenas o cristianismo é a vertente que conduz a Deus e que os nossos demais irmãos, não é, que de outras denominações não cristãs estariam condenados ao inferno por não terem Jesus como esse líder religioso. Isso é um grande equívoco. Eu acho um grande equívoco e é o que prejudicou a própria recepção de Jesus. Eu me lembro de um fato assim, muito curioso, né? Contam que certa vez convidaram Gandhi para um congresso teológico na Inglaterra. Diversos teólogos, e um teólogo fez uma pergunta para ele. Falou assim, na sua visão, como hindu, como indiano, o que você acha que seria necessário, Gandhi, para que o cristianismo tivesse uma penetração maior na Índia? Olha aqui, o sujeito já está com uma visão de, eu quero converter os indianos, né? Aí o Gandhi respondeu para ele, numa grandeza de alma, que o Gandhi poderia ter falado, não, mas nós não queremos converter, poderia ter brigado. Não, Gandhi respondeu para ele, duas coisas são necessárias para que o cristianismo tenha uma penetração maior na Índia. Primeiro, que o cristianismo seja ensinado sem deturpações. Segundo, que os cristãos vivam como Jesus. Não precisa dizer mais nada. Com certeza. Não precisa dizer mais nada. Porque está muito acima de converter-se ou não converter-se. Porque nós vemos pessoas convertidas assassinando outras. Nós vemos cristãos, que se dizem cristãos, causando prejuízos financeiros, se envolvendo em escândalos. Então, qual a finalidade dessa conversão? Nós queremos pessoas que se dizem cristãs ou pessoas que vivam segundo padrões morais que Jesus viveu? Eu acho que é isso que nós queremos. Um mundo mais justo, um mundo mais fraterno, um mundo em que o amor seja a base. Essa é a tônica da lição de Jesus. Você pode ser budista, você pode ser taoísta, judeu, não faz diferença. Não importa. Não importa. E é bacana que a doutrina espírita veio justamente, né, reforçando essa ideia. Reforçar isso, né? Quando Kardec diz, olha, não queremos que todo mundo seja espírita, porque não é fora do espiritismo a salvação, é fora da caridade. Haroldo, nós temos também informações aí dos espíritos que o Brasil, ele tem uma destinação como pátria do Evangelho. Isso já foi recebido, né, por Chico Xavier, psicograficamente, há muitos anos. Hoje nós vemos aí o Brasil envolto em tantas notícias escandalosas, né, de corrupção, crimes bárbaros acontecendo, projetos de lei que visam descriminalizar o aborto. Ou seja, diante de tudo isso, será que o Brasil ainda tem essa missão de pátria do Evangelho? Nós acreditamos que sim. Aliás, estamos plenamente convencidos que sim. Por duas razões.
Primeiro porque, como Jesus disse, ele não veio para sãos. Não há nação sadia na terra. Todas estão doentes. Porque qualquer nação do planeta Terra tem dramas morais, dramas sociais terríveis. Mesmo quando nós tomamos nações avançadas, como Holanda e outras, é triste ver aqueles jovens caídos no chão, drogados, alto índice de suicídio e tantos dramas que, embora tenham uma condição econômica, do ponto de vista moral, uma desagregação total. Então, todos estamos doentes. Quando Jesus diz que não veio para os sãos, veio para os doentes, acho importante ter escolhido o Brasil, porque é o primeiro doente que tem que tomar o remédio. O Brasil não conseguirá ser pátria do Evangelho se ele não tomar o remédio que é o Evangelho. Então, é com essas mazelas, com essas dificuldades e resolvendo-as à luz do Evangelho, que nós vamos provar que somos pátria do Evangelho. Porque aí nós vamos chegar para os outros doentes e dizer assim, olha, eu estou me curando, vocês querem experimentar o remédio? Começa por aí. Segundo, depois de examinar vários países, o problema do nacionalismo, o orgulho de raça que vigora ainda no mundo, a prepotência de muitas nações, nós acreditamos que o Brasil é um espaço privilegiado, até pela própria colonização, pela mistura, pelas características do brasileiro, onde é possível um cristianismo fraterno, plural, inclusivo, em que tem espaço para pessoas de várias línguas, de várias crenças, de várias raças, etnias. Eu acho que o único lugar possível hoje no mundo, sem nenhum ufanismo, né, é no Brasil. Que no tem Brasil. Esse coração aberto que tem essa condição política, social, cultural e religiosa de abrigar, que é a grande proposta do cristianismo. Porque todas as outras nações estão se perdendo mais uma vez no nacionalismo, no orgulho de raça, no orgulho de nação, né? Algumas se digladiando, transformando a religião em motivo de guerra. E aí, nesse sentido, o Brasil como coração do mundo, coração no sentido de acolher. Vem o italiano, vem o japonês, vem o chinês, a gente recebe todo mundo. De braço aberto. De braço aberto. Isso é a grande virtude. E é um ponto central do Evangelho. Não há Evangelho sem isso. Sem capacidade de acolher o diferente. Olha só, nós poderíamos ficar aqui conversando, né? Muito tempo. Esperamos ter, Haroldo, outras oportunidades de conversar com você aqui no nosso programa. Um prazer todo nosso. Queremos agradecer muito a sua presença, a sua participação aqui conosco. Muito obrigado. Desejando que você volte muitas vezes a Goiânia. Um prazer todo nosso. Fiquem com Deus, tenham uma boa semana. Até a semana que vem.